Fala pessoal, Bruno aqui e hoje a gente vai falar de uma tese que eu já venho acompanhando e desenhando ela há um bom tempo e ela está cada vez mais se concretizando. E eu não sou adivinha, eu só venho lendo as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo e venho criando essa tese para mim, para alocar dinheiro meu, da minha família, de pessoas que confiam em mim. E eu vou te contar essa tese, mas você precisa entender não só a tese, mas o porquê que eu acredito nisso. Um ponto principal e inicial é você, quando vai mirar alguma tese, um investimento, uma ideia, não adianta você querer achar que você é o cara que mais vai acertar, que você é o cara mais inteligente da sala, que você é o maioral, que você é o melhor do mundo. Não acredite nisso. Então não ache, a pessoa que mais vai ganhar dinheiro no mundo é essa pessoa. Eu não acredito nisso. Isso geralmente acontece quando a pessoa está focada em alguma coisa e sem querer acontece. Também não adianta você se colocar tão para baixo, tão inferior e sem vontade de estudar, de aprender, de entender as coisas do mundo no geral. E ficar dependendo do estado ou dependendo de um INSS que tem um teto baixíssimo para quem quer ter uma certa qualidade de vida. Pensando nisso, é a mediana, é média para cima. E o que eu estou falando? Quando você está, obviamente quando está pensando baixo e tudo mais, não vai dar certo, né? Por mais que dê certo, é ruim, correto? O outro ponto, quando você mira muito alto, vamos imaginar, você vai montar uma empresa, você vai investir em algum setor ou alguma empresa ou alguma cripto, qualquer coisa que tem um grande potencial, ele também tem um grande potencial de dar ruim, de dar errado. Né? Se fosse só potencial bom e dar certo, todo mundo estava rico e não é assim a verdade. Né? Então quando você está um pouco mais balanceado, você balanceia, cara, o risco é menor. Então eu tenho mais certeza disso aqui. Eu tenho mais certeza de ser o cara mais rico do mundo, estou dando exemplo, ou um dos mais ricos, correto? Então qual que é a probabilidade? Né? Só tem um mais rico do mundo. Cara, mas tem algumas milhares de bilionários. Vou focar onde? Entendeu? Estou te dando um exemplo. Tá. Então você entendeu essa premissa para conseguir entender o resto. Agora em 2025, né, você olha para trás, ali em 2000, 25 anos atrás, mais ou menos, 24, dependendo da época, você não tinha internet direito. Não tinha internet, né? Existia, mas não era usada, né? Isso há 10 anos para cá, mais ou menos. Muita gente já tinha investimento em ações, investimento imobiliário, em negócios, muita coisa já estava acontecendo. Mas as pessoas mais jovens acham que o mundo real, o mundo só acontece dos últimos 10, 15 anos para cá, o que não é verdade. Isso simplesmente é um fenômeno de internet que você está tendo uma absorção absurda de informação desse tempo para cá. Não é que nada acontecia, né? Muito pelo contrário, muita coisa acontecia e muita riqueza foi criada naquela época, não é só agora. Né? Agora o que você vê de algumas riquezas é riqueza indo de um lugar para o outro. Pessoas que veem um potencial e botam um pedacinho do dinheiro ali para acreditar. Então a grande fortuna, a maioria do dinheiro não está em startup, não, isso é visões de futuro, coisas que dando certo podem ir muito para frente. Um ponto, por exemplo, Nvidia. Ela caiu mais de 15%, né? O mercado em si de tecnologia e inteligência artificial caiu num dia $1 trilhão. Por quê? Porque a expectativa de que lá no futuro não vai ser tão bom quanto está sendo precificado. Mas nesse mesmo dia, o mercado imobiliário sofreu o quê? Nesse mesmo dia, uma mineradora sofreu o quê? O mercado de energia, de transmissão de energia, de alimento, grãos, sofreu o quê? Entendeu?
Eu acredito muito nas questões cíclicas, nas coisas cíclicas. Não é porque o dinheiro saiu de grãos, de minério e foi para tecnologia, por especulação, por achar que o futuro é esse, que o outro não tem valor. Porra, mas o futuro, Bruno, é tecnologia, é inteligência artificial. Vão produzir como? O futuro é só conhecimento, é só informação? Ou você precisa produzir o carro que vai ser pilotado com inteligência artificial? Você precisa produzir o maquinário que vai produzir outras coisas usando inteligência artificial. Você precisa se alimentar, né, ou ter o trator que vai colher o grão com inteligência artificial. Entende? Ah, mas é tudo inteligência artificial. Mas sem todo esse entorno, sem toda essa cadeia, ela não serve pra porra nenhuma. Ah, mas e sem a inteligência artificial, todas essas outras coisas funcionam? Funcionam como vem funcionando. Eu não estou falando aqui que então não serve para nada a inteligência artificial, de jeito nenhum. Ela está servindo para muita coisa, mas não significa que todo o resto não presta, que é como está precificado o mercado hoje. E quando eu falo de mercado é porque a gente tem que entender que as coisas são cíclicas, meu amigo, são cíclicas. Ali em 2000, quando teve a bolha.com, todas as empresas que eram .com valiam muito e caíram muito. A gente parou de usar a internet, a gente parou de entrar em site. Porra, tu tá me assistindo aqui por uma empresa que é basicamente na internet, entendeu? Então, quando tiver alguma bolha de tecnologia, de inteligência artificial, vai sumir isso? Não vai. Isso é especulação, é dinheiro, é mercado. Dinheiro vai para um lugar, vai para o outro. Dito isso, ali de 2000 para frente, os Estados Unidos foi jogando muito dinheiro na China, com a expectativa de que eles vão dar um boom econômico, né? Mais de 400 milhões de pessoas da China saíram dos campos, foram para as cidades, começaram a consumir, teve que construir muita cidade, muita casa, estrada, infraestrutura, tudo. Então teve um boom de commodities absurdo, em todo lugar do mundo, um desenvolvimento muito grande. O Brasil, com o governo de esquerda, foi só arrastado, foi levado, né, sem querer se desenvolveu, que não tinha como não se desenvolver. E, obviamente, se tivesse um governo mais responsável e aproveitar essa janela aí de 10, 15, quase 20 anos de constante crescimento, para o Brasil virar quase uma Suíça. Porra, Bruno, isso é impossível. Não é impossível. Olha, outros países pequenos, o que aconteceu com uma boa política, com educação boa de base, com a infraestrutura certa, com o investimento certo no lugar certo, e sem roubalheira, fez em coisa de 30 anos, 40 anos, né? Virou outro país, por exemplo, Coreia, né? Coreia do Sul. Então, esse período deveria ter sido aproveitado, não foi. Então, o Brasil ainda é o país, é a fazendona do mundo. Tem grãos, tem o agro, tem o minério. Eu acredito que o Brasil pode ser a bola da vez. Eu já fiz vídeo disso, eu posto no Instagram coisas relacionadas. Por quê? Porque está se mostrando isso. Está todo mundo, assim, os países mais relevantes, apostando nisso. A China ainda tem uma certa inteligência de apostar nisso, mas não esquecer os outros. Mas o que é que eles fazem? Investimento. Compram fazendas, montam infraestrutura em outros países. Eles estão crescendo assim. Mas o lado bom e ruim da democracia é que tem troca de poder sempre, né? E nem sempre a população faz a melhor escolha para o desenvolvimento do país, como tem feito nos Estados Unidos, no Brasil e em alguns outros países. Agora está voltando, né? Os países tinham um ordenamento de direita, estavam indo para um bom caminho, mas teve uma pandemia que veio da China, ó, Casa Branca acabou de falar, Casa Branca, CIA e vários órgãos do mundo, né? Mas você tem que escolher quem eu vou acreditar. Vou acreditar em informações do Partido Comunista Chinês ou vou acreditar na CIA, na Casa Branca, nos Estados Unidos? Aí você define para onde você vai olhar, né? Informação tem de todo lado. E aí nessa crise sanitária teve uma troca de poder muito grande, porque a sensação das pessoas é que agora o mundo está pior, agora o mundo está ruim.
E as pessoas, no geral, na grande maioria, não têm um conhecimento suficiente para entender que aquilo lá não é culpa do governante, que talvez se fosse um governante de esquerda, como foi em alguns outros países, seria muito pior. A gente chegou a ter governante no Brasil que falou, graças a Deus que a gente tem esse bicho, esse monstro e coisa do tipo. Teve político que depois ainda foi eleito agradecendo isso. Então, o mundo está se encaminhando para a inteligência artificial, para esse tipo de tecnologia, e eu acho que tem muito dinheiro alocado nisso e muito pouco dinheiro alocado em outras infraestruturas que são necessárias pelo menos para você usar isso. Por exemplo, quando começou a desenvolver carro, então o futuro é comprar ações da Ford, de carro. Cara, você pode estar investindo em pneu. E quando eu falo investindo, pode ser em mercado financeiro, mercado real, em lojas, sei lá. Porque os carros precisam disso. Quem ganhou muito dinheiro investiu em estradas, investiu em postos de gasolina. Entendeu? Então o mercado não é só aquela uma coisa. Olha todo o entorno. O que esse mercado principal que chama atenção está fazendo? Está todo mundo olhando para ele, mas o que ele precisa para ele se sustentar? O que ele precisa para estar de pé? O mercado de inteligência artificial precisa de muita energia, precisa de muito minério, precisa de muita transmissão de energia além de produção de energia. Precisa de muita infraestrutura para ele fazer o que ele promete para o mercado de inteligência artificial servir para o que ele serve. Precisa de uma estrutura montada. E é onde eu olho, para essa infraestrutura. Precisa de petróleo para a produção de energia, precisa de petróleo para a produção de coisas que vão ser movimentadas e feitas com a inteligência artificial. Mas aí surgiu o DeepSeek. Agora ferrou, não vai mais precisar de energia, não vai precisar de armazenar nada. Meu amigo, você acredita mesmo que os caras gastaram 6 milhões de dólares para desenvolver o negócio e que outras empresas que são conhecidamente por eficiência, que é nos Estados Unidos, ou você acha que pode ser que o governo tenha financiado tudo por trás e na hora de mostrar, falou, olha, isso aqui só foi investido um pouquinho. Ou investidores, vendem aí, essas empresas aí que estão sustentando, estão crescendo cada vez mais o mercado americano, não serve para nada não. Vende. Foi o que aconteceu. Caiu $1 trilhão. Você acha que isso não foi uma arma? Obviamente aquela DeepSeek é fake. E quando eu falo fake, não é que ela não... Você vai digitar, ela não vai te dar a resposta. Vai, claro que enviesada, porque tem um comando por trás, mas ela não teve aquela... Telefone aqui. Mas ela não teve aquela economia, não foi barato como foi descrito, ela não é econômica como é descrito. Obviamente tem um mercado por trás, tem um governo por trás, tem agência de informação ali por trás, querendo desestabilizar outro mercado. Agora a gente está em guerra, não está tendo tiro entre essas duas potências, mas está tendo sanções, está tendo boicote, está tendo agentes infiltrados nos dois lados. Isso aqui é uma guerra fria. Ela está esquentando. Agora a gente vê, a China está desenvolvendo um pentágono dela. Que mais é isso aqui se não for uma guerra fria? Os Estados Unidos descobriu que alguns submarinos deles tinham problema nas soldas. Submarinos nucleares tinham problema na solda. Como é que um submarino vai funcionar com problema de solda? Será que isso é ineficiência de um país e de um grupo de pessoas que são tão conhecidas por ser eficiência? Ou é alguém infiltrado querendo fazer alguma coisa? Claro que isso não sai na mídia, nem pode sair. Então, a minha tese é que esse novo ciclo, esses próximos anos, inteligência artificial já está precificado, mas o que não está precificado? Energia, e quando eu falo de energia, produção de energia inclui petróleo e outros derivados. Transmissão dessa energia, isso estou falando no Brasil, qualquer lugar do mundo. Quando se trata, por exemplo, de rates nos Estados Unidos, você precisa de antena para transmitir as coisas e tal, existem rates específicos em antenas, torres para você colocar antena. Quem está pensando nisso? Poucas pessoas, mas todo mundo vai precisar disso. Você precisa de muito minério para produzir tudo, cabos, infraestrutura. Hoje em dia está muita coisa sendo feita de ferro, que é muito mais rápido e mais limpo.
Você vai precisar futuramente de energia nuclear, que é a energia mais segura que existe. Então aprenda a olhar o entorno. Não fica olhando só o que a mídia está mostrando. Olha o entorno, tá? Tudo isso aí que está sendo mostrado, para estar de pé, precisa do quê? Tudo isso que está sendo mostrado, essa grande revolução do mundo, precisa do quê para estar de pé? Será que essas pessoas que vão trabalhar com inteligência artificial precisam comer? Precisam de carne? Precisam de grãos? É aí que você olha, é aí que você ganha dinheiro. Não é querendo falar, cara, eu vou passar vou criar uma nova DeepSeek, eu vou criar uma nova OpenAI. Não. Faz outras coisas. Fornece o que essa galera precisa para estar brigando ali em cima. Lembra daquele negócio de quando tem a corrida do ouro, quem ganha mais dinheiro é quem vende as pás? Você está vendendo lá para a pessoa. Vai lá, vai no risco. Você pode ficar muito rico, você pode ficar muito pobre. Mas eu estou aqui fornecendo para vocês o suprimento que vocês precisam para ficar brigando entre vocês, para estar disputando quem que vai. Vai lá, eu estou aqui. Quem quer ajuda? Pensa desse jeito. Manda esse vídeo para quem você acha que precisa entender o que está acontecendo aqui e comenta aqui embaixo o que você acha disso. Faz sentido ou não faz sentido?